Muito boa tarde a quem vai estar aqui a assistir em direto para o YouTube e aqui também para o Instagram. Apesar de dizer sempre que quem entrar aqui no Instagram, pula aqui para o YouTube, porque eu vou fazer apresentação de slides, vão ter acompanhamento visual comigo. É sempre melhor. Antes de iniciar aqui este direto, desejo que tenham tido um excelente fim de semana e estejam a iniciar uma excelente semana aqui deste lado. Foi isto, ora sabe a primavera, ora sabe um bocadinho a inverno ainda, por isso o tempo está assim um bocadinho inconstante. E é como quê? É como a nossa vida. Às vezes as coisas são assim e é assim que sabem também melhor, porque são diferentes, não são rotineiras, e eu bato aqui muito com esta questão da rotina, temos de fugir a ela de vez em quando. Porquê? Para trazer assim uns insights diferentes, para trazer aqui uma vibração diferente, quer também à nossa energia, quer à nossa roupa e ao nosso guarda-roupa. Hoje vou falar aqui de um tema que tem um duplo sentido e é mais especial. Hoje iniciamos uma temática de mês. Vamos falar aqui mais de uma imagem profissional com autenticidade, porque é importante nós como pessoas, nós como mulheres, nós como seres humanos, nós somos um veículo também de comunicação, sem falar, já falamos aqui muitas vezes sobre isso, nós comunicamos sem expressar sequer uma palavra, se for o caso, mas também somos um veículo de algo. Nós, para além de querermos transmitir uma mensagem ao outro, porque é algo com intenção e pensado, nós também devemos sentir essa conexão e essa veracidade connosco, porque senão não faz sentido. Apenas estamos a vestir-nos para alguém ver, algo bonito para alguém ver. E se tu só vestes peças bonitas, eu acho que a roupa deve ser muito mais do que peças bonitas, porque há peças muito bonitas, mas muito mais do que isso devem ser peças que estejam de acordo com quem tu és. Por isso é que temos uma variedade grande de peças à nossa escolha no mercado. Porquê? Porque temos perfis diferentes. Tu és diferente de mim, provavelmente há peças que eu visto, provavelmente não te vais identificar. Há peças que tu se calhar vestes que eu não vestiria para mim. Porquê? Porque não tem a ver comigo. E o melhor das coisas é quando nós temos essa consciência e esse poder de decisão que eu falo aqui muitas vezes. Se tu não me conheces e estás aqui a assistir a este direto, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a resgatarem aquela confiança que muitas vezes está adormecida ali e a vestirem-se, para além de ter uma intenção, é vestirem a sua personalidade com autenticidade e sem medo, sobretudo sem essas crenças muitas vezes associadas a estereótipos criados, e por isso é que eu falo mais para mulheres 40 mais, porque é nessas alturas que se descobrem outros desafios que nós não descobrimos mais novas, assim com uma idade anterior a essa. Mas claro que todas as mulheres têm os seus desafios, eu tenho algumas clientes e mesmo aqui do online, que são abaixo dos 40, porque os desafios acontecem, muitas vezes precisamos de realinhar-nos e às vezes não tem a ver com a idade, tem mesmo a ver com momentos de transição da nossa vida, necessidade que nós sentimos de mudança. Então, se chegarem aqui, ó, olá, Helena, muito bem-vinda. Se quiseres vir aqui para o YouTube, eu vou fazer partilha de imagens. Portanto, mas se quiseres, podes continuar aqui a seguir no Instagram. Então, e quem estiver aqui também, já vi que estão aqui pessoas no YouTube, comenta se estão a ver bem, se estão a ouvir bem e se este tema faz sentido para vocês, porque isto é fundamental. Mas eu vou-vos dizer que o tema de hoje tem aqui um duplo sentido, eu já vou-vos dizer qual é. Vou então partilhar aqui a minha tela. Vamos aqui compartilhar a tela. Vamos ver, isto agora já anima os dias assim mais maiores, mais clarinhos, já dá vontade, de esticar assim o tempo e estas coisas, já sabe bem. Então vou aqui apresentar aqui a minha partilha do ecrã. Vou só aqui colocar sim, eu acho que vocês veem bem assim, acho que sim. Então vou aqui
avançar, se vocês, colocarem comentários aqui no YouTube, eu só mais à frente é que eu vou ver, está bem? Mas sintam-se à vontade também para colocar aqui. Então vamos iniciar aqui e o tema, como falei, é o visual profissional com autenticidade. E isto não tem de ser algo muito rígido, nem e vocês vão perceber porquê. E vão perceber que a intenção faz toda a diferença na forma de nós comunicarmos. E como ter esta imagem profissional sem perder a nossa essência, porque muitas vezes acabamos por seguir padrões que não são os nossos. Eles existem porque servem para nos ajudar, mas também é importante nós adaptarmos ao que faz sentido para nós. Por isso é que nós somos únicas. Então vou aqui abordar 3 tópicos fundamentais. O que é afinal um visual profissional hoje, que eu considero, isto tem muito a ver também com aquilo que eu sinto, o estilo com significado, o que o teu guarda-roupa também vai dizendo sobre ti, e é importante tu, de vez em quando, olhares com olhos de ver para ele, porque muitas vezes acabamos por abrir diariamente o guarda-roupa, mas não andamos muito conectadas com ele, não andamos a olhar com olhos de ver. E em terceira, marca pessoal com afeto, seres tu mesma pode ser o teu maior trunfo. E isto eu acho que é onde reside a essência das coisas, o segredo quase das coisas. Então, o que é um visual profissional hoje? Hoje em dia, para além da mulher que somos, da mulher que tu és aí desse lado, eu acho que é quase impossível. Há pessoas que dizem que conseguem, mas para mim é muito difícil dissociar, afastar aquilo que eu sou como pessoa. Não sei se contigo é fácil, mas eu não consigo quase separar aquilo que eu sou como pessoa e vestir outra personagem, a não ser que eu fizesse um filme ou uma telenovela, mas depois desse papel eu volto a encarnar o meu, mas eu dissociar a mulher profissional que sou hoje, como profissional, da mulher que sou sem ser a profissional. Há posturas que eu se calhar tenho que ter no trabalho, que não tenho com os meus amigos, não tenho com a minha família, isso é normal. Mas eu ser uma pessoa completamente diferente, vestir-me completamente diferente, ser outra personagem completamente diferente, quando nós não somos, é muito desgastante e a longo prazo, ou até nem longo prazo, se calhar até a médio e longo prazo, depende da resistência de cada pessoa, acaba por ser um desgaste emocional e psicológico enorme. E então, acho que nem sempre é fácil decidir que imagem, muitas vezes, tu queres ter e não há necessidade de criar essa linha tão, fixa ou tão, hum, rígida, não é? Porque muitas vezes acabamos por nos tornar um pouquinho inflexíveis, porque queremos tanto mostrar algo, e hoje em dia sinto que se vive muito isto, que é eu quero criar uma imagem de credibilidade, eu quero criar uma imagem de confiança, de autoridade, que é também aquilo que eu quero, não é, transmitir. Eu quero-te mostrar que podes confiar em mim, podes confiar naquilo que eu te apresento, na ajuda que eu te dou, nos programas que eu tenho, nos desafios que eu criei. Mas o que acontece e o que eu vejo muitas vezes é e cada vez mais foi aquilo que antes habitualmente era algo pontualmente usado de forma estratégica, começou a ser de tal forma banalizado que até as pessoas que dizem que devem ter, que dizem que tens de ser única, tens de mostrar a tua essência, tens de mostrar isso tudo, tens de mostrar a tua criatividade, estão vestidas todas igual. Porquê? Apenas se agarram àquele estereótipo que foi criado, e eu já te vou mostrar aqui, em que acabaram por estar a dizer uma coisa com a qual já estão de tal forma envolvidas naquela imagem, naquele registro, que acabaram por deixar de ter a sua autenticidade ali mais, ao de flor da pele. Claro que é importante tu teres uma imagem que comunique isso, mas também é importante trazeres ao de cima um apontamento ou aquela tua vozinha interior que se manifesta ali, às vezes com os acessórios, com os pormenores, porque é importante tu teres essa noção e essa consciência, não seguir só o que toda a gente faz, que pode ser inspirador, mas tu deves adaptar a ti.
Porque tu, como empreendedora, podes ter uma necessidade, como freelancer, podes ter uma necessidade, como consultora, podes ter uma necessidade, como gestora de equipas, pode haver uma necessidade de comunicação também diferente e de visual, não é só verbal, também é de visual. Podes ocupar uma função, por exemplo, menos exigente, não é, na tua carreira, podes não ter um cargo de grande responsabilidade, mas não deixa de ser importante aquilo que tu fazes. Porque à tua volta lidas com pessoas e também podes inspirar e impactar as pessoas à tua volta e mostrar essa tua autenticidade como pessoa. Então, a tua presença também é a tua marca. A forma como tu te apresentas é a tua marca. Então há uma atitude que eu acho que tu deves sentir. Olá, Kátia. Há uma atitude que tu também deves, sentir, é que o visual profissional vai evoluindo e cada vez mais eu sinto que depois do covid e como fomos muito empurrados aqui para trás das câmaras, e eu também, fui uma delas, que criei a parte online depois de estar fechada em casa, acabou por se criar muita hobbies tornaram-se se calhar projetos muito mais impactantes, hobbies acabaram por se calhar abrir negócios, começaram a ser um negócio próprio. Houve muitas mulheres e muitos homens, muitas pessoas que acabaram por vir para aqui, então as coisas também mudaram. E não se trata só agora de vestir aquela imagem polida de dress code, por exemplo, que às vezes tu és capaz de associar aqui esta palavra, mas é sobretudo uma imagem alinhada com quem és. E cada vez mais eu sinto que tu deves vestir a tua personalidade com uma intenção, como te disse. E a autenticidade está cada vez mais no topo dessa confiança. Há mulheres que eu vejo com cargos muito de posição muito altos e, no entanto, cativam-me imenso porque conseguem, lá está, ter o seu cunho pessoal, o seu toque, não estarem vestidas iguais, tudo igual às outras pessoas, mesmo que a roupa que tenham seja standard, não sejam só peças únicas, porque muitas vezes não temos a disponibilidade para estar a fazer um guarda-roupa de peças únicas, mas são pessoas que ousaram ser, querem mostrar a sua voz interior através da roupa que vestem, da postura como a vestem, a forma como vestem a roupa, como conjugam os acessórios, os sapatos, as joias, os acessórios todos, tudo isso vai impactar no visual final. E esta autenticidade, mesmo que sejam pessoas que precisem de ser muito frontais, ali com uma postura um bocado mais rígida, porque há negócios que exigem isso, acaba por criar-se ali uma autenticidade de uma credibilidade que a pessoa mostra aquilo que é. Nós sentimos que as pessoas não estão a vestir um papel. E há mulheres que me inspiram que eu digo assim: "Eu não me vestiria assim, eu, Sofia", porque não é o meu gosto, mas ficam extraordinariamente bem vestidas. E isso implica que tu também tenhas um conhecimento de ti mesma, daquilo que faz sentido para ti. E às vezes é isso que nos esquecemos, vamos seguindo tanta coisa, porque isto das redes sociais acabou por trazer 2 coisas boas. A primeira é porque tu estás aí desse lado a ouvir-me a mim ou outras pessoas. Acabou por ser fácil clicar no botão e termos acesso a muita informação, mas também capta de ti filtrar a informação que faz sentido, porque é tanta coisa que a nossa cabeça fica cheia. É muita informação para nós retermos, porque depois temos pessoas que dizem que é para a esquerda, outras dizem que é para a direita, outras dizem que é para cima e outras dizem que é para baixo. Chega uma altura, se tu não sabes bem aquilo que tu queres, vais começar a fazer caminhos que não são propriamente os teus. E o que é que vai te levar? A alguma frustração. Então, como a coerência, deve existir uma coerência entre aquilo que tu és e aquilo que tu te apresentas. E é fundamental que tu tenhas essa consciência, essa noção. E da próxima vez, quando tu fores vestir as tuas peças, deves ter essa reflexão. Claro que eu, para estar aqui no online, aqui nestes diretos, ou quando eu faço aqui uma apresentação, eu tenho algum cuidado para ir vestir algumas peças, já bati aqui no micro, para ir vestir algumas peças
que eu às vezes não visto quando ando só aqui por casa, ou a arrumar coisas, ou a ir dar uma volta a pé, eu não vou com esta roupa. Ou seja, há coisas que eu tenho em linha de conta para onde eu vou, para onde eu vou estar. Se eu for a uma reunião, eu vou estar também com algum cuidado. Isso não é não seres tu, isso é seres tu em determinados papéis diferentes que te obrigam também a ter uma postura diferente. Tu também não vais para uma reunião falar como tu falas com os teus amigos à noite, ou numa saída, ou num aniversário. Há momentos para tudo, mas não deixamos de ser nós em cada um desses momentos, e isso é que é fundamental, porque há pessoas que não conseguem desligar ou não conseguem, por exemplo, conheci uma pessoa, não sei se ela ainda se mantém, já há algum tempo que eu não falo com ela, que era uma colega de universidade, e ela não conseguia calçar que não fosse salto alto. A única vez que ela calçava sapatilhas muito pontualmente, e tinham de ser muito bonitas, assim, que nem eram bem de andar nem de correr, era quando ela realmente ia fazer caminhadas com o objetivo de andar, de caminhar e de ir prática. Porque ela dizia que doía-lhe muito os pés, ela já estava habituada tanto ao sapato alto e à imagem do sapato alto dela, que ela sentia que não era ela sem o sapato alto. Eu sei que há mulheres que sentem isso e que têm essa noção, esse parece que dá-me ali uma energia diferente, o salto alto ou determinadas roupas, e isso é bom, isso são vitaminas, são reforços da nossa confiança, mas é importante que tu saibas quais são esses reforços, mas que não deixes de ser tu. Então isso é fundamental, não sei se está a fazer sentido aí para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos que, se vocês estiverem aqui no YouTube conseguem ver, de várias formas de mulheres estão vestidas de várias maneiras diferentes. Se eu olhar para cada uma delas, vai-me transmitir também ideias diferentes. E eu não posso, por exemplo, na imagem um, se eu quiser ir apresentar um negócio ou uma reunião de trabalho que seja algo mais formal, eu se calhar não vou impactar da melhor maneira, ou aquilo que eu vou dizer não vai estar se calhar de acordo com aquilo que eu estou a vestir. E isto não tem de ser algo fútil, porque às vezes associou-se, eu espero que já não, porque isto mudou. E começámos a falar que hoje em dia as coisas mudaram, mas a moda ou a roupa, a forma de tu te vestires, o cuidado que tu tens com a tua imagem não é algo fútil, porque comunica. E é engraçado, e vou aproveitar, vou abrir aqui um parênteses. E porque comenta isso com a minha irmã. Eu tinha visto uma publicidade muito engraçada, porque era uma publicidade, mas era estudo de perceber a mente, também aqui o impacto disto que estamos aqui a falar. Então sentaram, não sei se vocês já viram, mas sentaram, algumas pessoas e tinham colocado um saco de papel, estão a ver aqueles, parece do pão, quando a gente vai comprar pão e traz um saquinho de papel. Tinham dentro desse saco de papel, cá fora dizia Rolex, um autocolante assim colado. E por dentro tinha lá um relógio solto, que era um Rolex, dizia Rolex, mas assim, sem nada dentro do pacote. As pessoas abriram, tiraram assim até para a mesa, com não muito cuidado, viram aquilo e a pessoa que estava a entrevistar estava a perguntar: então quanto é que acha que vale esse relógio? Claro que as pessoas pensavam que aquilo era um relógio falso. Porquê? Porque um relógio verdadeiro não ia estar ali, não, naquilo não, a comunicação não é a mesma, tendo em conta que nós sabemos que o Rolex é uma marca cara. E é de um posicionamento, ou seja, quem usa a marca Rolex também quer transmitir um status, não é? E então, depois mostraram um Rolex numa caixa Rolex que abriu assim meio aveludado e tudo assim todo bonitinho, naquilo que as pessoas na cabeça delas seria a entrega de um verdadeiro Rolex, seria assim. E depois disseram, ambos são o mesmo Rolex, são verdadeiros, têm o mesmo valor, mas as pessoas nunca deram o valor ao Rolex naquele que vinha num saco de papel. O que eu te quero dizer com isso é, a futilidade não tem a ver se é de marca, se não é de marca, se estás a exibir ali alguma coisa ou não. Podes ter essa necessidade ou não, mas há pessoas que não exibem marcas e uma pessoa nota pela forma como a pessoa está, que está ali um cuidado, está ali algo trabalhado e algo para transmitir alguma coisa. Mas eu quero te dizer que é isto mesmo, porque se tu vestires de uma forma
que não seja ou não exprima aquilo que tu queres, pode estar a criar uma ideia errada dos outros sobre ti. Tive uma aluna que me disse assim: "As pessoas acham que eu sou antipática e quando me conhecem dizem que afinal não sou". Porquê? Porque ela, a forma dela estar, a forma dela se afastar e de cruzar muito os braços, este distanciamento criado muitas vezes sem nós nos apercebermos, são as tais linguagens não verbais, e a forma como ela deu conta que ficava com ar muito sério cada vez que não sorria, ela andava sempre com um semblante muito mais pesado e roupa mais carregada, tudo traz uma energia para nós, na nossa cabeça, associarmos uma mensagem. Então é importante tu percebas, e às vezes é fácil tu entenderes isso quando olhas, por exemplo, para a tua galeria do telefone, se tu tiveres algumas fotos em que tires a ti mesmo ou alguém te tira, começas a perceber, se calhar com um distanciamento melhor, a forma como tu habitualmente te apresentas. E se calhar vais ter a noção de: olha, eu visto-me com roupa tão escura. Olha, eu tenho um ar tão formal e eu não quero ser este ar formal. Olha, afinal eu estou tão rasgada, estou com roupas tão, desorganizadas que se calhar vai passar uma imagem de desleixo da minha parte. Então, vamos começar aqui a ter esta noção, não de te transformares numa pessoa que não queres, mas de te transformares na pessoa que tu realmente queres transmitir. Então, tem assim esse cuidado. Quando eu te falei aqui daquelas imagens muito pré-feitas, que eu acho que já começam a ser demasiado aquilo que a gente chama de chapa 5, em que aquilo que dava certo para tudo, ter um blazer, ter uns brincos de ouro com anéis, para criar uma imagem de autoridade e ter um semblante assim mais fechado ou assim, ou assado. Isso é interessante e pode-te dar, se calhar, o primeiro passo para começares a perceber se é por aí o teu caminho, ou se gostas desse ar mais formal. Mas é importante tu teres em conta que tu não precisas de um blazer para teres um lado formal, empático, profissional. Eu hoje não estou aqui de blazer, por exemplo, mas também é importante saberes o que é que funciona melhor para o teu corpo, se houve mudanças físicas no teu corpo, qual é o tipo de corte de peças que fica melhor no teu corpo, o tipo de cor que fica melhor. Começar a: "Ok, Sofia, eu até gosto de blazers, mas será que tem de ser um blazer preto, um blazer azul escuro, um blazer bege? Será que não pode ser uma cor? Será que não ficavas bem com uma cor, com verde, com rosa, com vermelho?" Entendes aquilo que eu quero dizer? Nós não precisamos ter todas este ar que está aqui, que está bom, está bonito, mas tu podes ser muito mais do que isso. Repara aqui nestas imagens, trago-te aqui estes exemplos que são mulheres que têm os seus negócios, algumas tiveram, porque uma já não está connosco, mas reparem que atrás destas imagens reflete a personalidade das pessoas. Temos aqui, para quem está aqui a ver, temos aqui a Joana Vasconcelos, por exemplo. A Joana é uma artista, eu olho para ela, eu não vou dizer que ela trabalha ali num banco ou que tem uma profissão que não seja ligada às artes. Porquê? Porque ela manifesta muito aquilo que é. Temos aqui a Cristina Ferreira. Ela quer mostrar que é uma mulher de negócios, de poder, de autoridade, e ela transmite essa mensagem. Ela é estratégica nessa mensagem. Temos aqui a Filipa, eu adoro a Filipa e trago-a também aqui com frequência. Ela, que aparece na televisão com os seus cozinhados, mas tem uma característica muito própria. Ela descobriu que o gosto dela era muito este pin-up, esta forma de vestir, esta polpa gigante no cabelo, estes óculos, estas saias rodadas, de cintura subida, as mangas mais a balão, e ela veste esta imagem. Está mal. Eu não vestiria para mim, mas está mal. Não está. E tu, quando mulher, e se tu tiveres o teu próprio negócio, porque tu podes dizer assim: "Ó Sofia, eu trabalho por conta de outra e nós usamos farda", e existe ali um critério de exigência que nós temos de cumprir.
ok, mas se calhar tens a possibilidade de usar nos acessórios os tais pormenores. Mas se tu tiveres o teu próprio negócio, então isso tudo cai por terra, porque mais facilmente tu podes brincar com toda a tua imagem com uma forma alinhada contigo. Temos aqui a Iris Apfel, que eu também não me imagino a vestir como ela, mas ela que começou como modelo por volta dos 80 anos, não é? Mas tinha a sua, era designer, tinha já esta corrente mais artística, mas ela veste aquilo que a alma dela quer. Temos aqui a Susana Torres, que é uma coach muito conhecida, ela também é uma forma estratégica, ela tem esta imagem é muito pensada. Já veio aqui fugir um bocadinho dos pretos, do cabelo mais rígido, para não criar um ar tão de distância, não é? De mais empatia, porque as ondas no cabelo trazem menos rigidez ao visual. Isto é tudo pensado, é com estratégia. Mas eu acredito que ela goste de se ver assim, que não vista uma coisa para ir para o palco, com um estilo completamente diferente, e depois em casa seja outro completamente diferente. Porque é assim, nós temos o nosso lado mais prático e o nosso lado mais formal, mas o nosso gosto, a nossa postura, a nossa essência está lá. E depois também tens aqui uma imagem minha, com peças daqui da coleção, mas nós, naquilo que nós podemos mostrar e vestir aquilo que faz sentido para nós, aquilo que tu gostas mais, há pessoas que é mais largo, outras pessoas é mais feminino, tu tens de encontrar o teu ponto e isso não é de um dia para o outro, é uma coisa que se vai alinhando. Eu própria fui alinhando a forma de vestir, porque eu não gostava de coisas muito justas antes, nem usava saia, nem vestidos. Durante muitos anos não usei. Aos poucos comecei a gostar, comecei a quebrar também hum, crenças minhas, os meus próprios desafios que eu tinha, e comecei também a posicionar-me e a sentir aquilo que realmente fazia sentido para mim. Não sei se está a fazer sentido para vocês. Então, o estilo com significado. O que é que então o guarda-roupa diz sobre ti? O segredo não é querer seguir tendências às cegas. As tendências, e eu costumo dizer aqui com frequência, são extraordinárias. Há pessoas que dizem: "Ah, porque as lojas é só tendências, é muita coisa e querem que a gente compre". É verdade, é um negócio. É que agora a moda é feita muito rapidamente para um consumo rápido, já não é para ir de 6 em 6 meses à loja, é para ires com frequência à loja e veres novidade, é para manter-te sempre a ir à loja, é com uma estratégia que trouxe consequências também para o planeta, porque quando uma pessoa não controla o consumo e compra por impulso, acaba por desequilibrar algo grande, algo que vai muito para além de nós, mas o que é certo é que as tendências vêm-te dar a oportunidade de te dizer assim: "Olha, isto existe agora, pronta para tu experimentares, ver se faz sentido para ti". Porque daqui a uns tempos já vamos ter aqui outra coisa, mas vê se isto faz sentido para o teu visual. Porque se tu estás neste momento numa fase de mudança, se calhar trazer uma mudança que exista agora nas montras para ti, se calhar é de mão beijada a oportunidade para poderes experimentar algo novo e depois sentir se gostas ou não. É importante depois filtrar. Mas tens cada vez mais o acesso a poder experimentar coisas diferentes. E deves escolher as peças com intenção, como eu já te falei aqui há pouquinho. Se, como mulher de negócios, se tu tens um negócio ou estás a almejar ter, é importante começares também a vestir essa posição, essa mulher de negócios, porque tu, como mulher de negócios, não és o mesmo que uma funcionária. Não é a mesma coisa. É importante tu começares a distinguir o teu trabalho como algo de quase de merecimento da tua parte, em que tu mereces ser a dona do teu negócio, mas também deves cuidar do teu negócio e da imagem perante o teu negócio. Por exemplo, se tu fosses patroa e tivesses uma equipa, e se a equipa tivesse uma postura completamente errada perante os clientes, elas são a imagem da tua marca. E aquilo podia correr mal e transmite, se calhar, muitas vezes comunicam de forma errada, quer a postura ou o visual,
da marca. Então a marca tenta sempre alinhar ou através de farda, para não haver ali um jogo se a pessoa for assim muito diferente uma da outra, haver ali algo que mostre o ponto, mostre através da farda, mostre um bocadinho a essência da marca e que saibamos quem são aquelas pessoas, ou seja, representam logo algo, são ícones. Olhamos para a pessoa, vemos uma pessoa assim vestida na loja, identificamos, é um ponto identificador. Mas é importante que a nossa postura, a forma de falar, imagina que tu tens uma loja super de luxo. Acham que o comportamento da pessoa que esteja lá dentro a receber os clientes é igual, que eu devo ter num café ali da esquina? Para um cliente, se calhar, que vai lá e que nem sequer está assim muito lapidado como pessoa e da forma de falar. Não, não era coerente. Então tu também deves vestir essa coerência da tua marca, não que fales coisas que não são lógicas contigo, mas estás a ver aquilo do Rolex que eu falei aqui. É o teu posicionamento, é importante tu, mesmo que te vistas de forma simples, há coisas que eu neste momento não uso, porque para mim não fazem sentido, não quer dizer que amanhã eu não esteja já a definir e a mudar também para esse lado, mas eu, por exemplo, não me identifico com unhas pintadas com cores fortes, não me identifico com unhas muito compridas, não me identifico. Gosto de ver algumas pessoas com elas, mas eu não me identifico. Portanto, eu não uso. E está tudo bem, porque enquanto eu me sentir bem com isto assim, para mim é o que faz sentido. A tua roupa deve transmitir quem és e o que queres transmitir, e batemos sempre aqui na mesma coisa. Porque é importante isso, porque nós comunicamos. Basta tu perceberes quais são os pensamentos que te vêm à cabeça. Se tu entrares, por exemplo, numa loja, ouvires alguém, tu tens logo também uma opinião logo formada quando vês alguém. Ou quando é a primeira vez que vês uma pessoa. Imagina que vais conhecer uma pessoa e é a primeira vez. Estás num grupo e apresentam-te, por exemplo. Tu começas logo ali a tirar os teus filtros, os juízos de valor, não é? Então é normal que os outros também façam o mesmo contigo. E não estou a dizer de forma negativa, estou a dizer que é normal. E por isso é que nós vamos se aproximar de uma pessoa e às vezes não nos vamos aproximar de outra. Porquê? Porque se temos que escolher, no meio de 50 pessoas, 2 para conversar, vais escolher se calhar aquelas que te transmitem aquilo que te fazem sentir mais à vontade para estar com aquelas pessoas, ou até porque almejas qualquer coisa que aquela pessoa possa trazer. Então, pensa que isto é uma moeda de 2 lados. Então, a ação prática. A roupa deve ser uma ponte entre ti e a tua personalidade e a essência e também os teus valores. Mas também deves valorizar o teu corpo. Isto também deves ter sempre presente, porque não adianta comprar peças bonitas se depois elas não te vão assentar bem. E depois tu não entendes o porquê. E pode lá estar tudo, pode estar o teu gosto pessoal, pode estar o armário todo com uma imagem que tu queres espetacular, e depois há ali a falha que falta, não é? A importância de escolher peças com alma e conexão, que representam a tua história e não apenas o que fica bem. Isto é muito mais do que fica bem, porque eu conheço mulheres e conheci algumas, várias, até me surpreendi, porque eu não estava à espera de tanto, e foi por causa disso que me fez criar alguns produtos aqui no online, que eu conheci várias mulheres que se vestiam muito bem, a roupa ficava extraordinária, mas não estavam, sentiam que faltava ali algo. E esse algo é mesmo este teu cunho pessoal, esta tua essência. E às vezes é também o personalizar uma peça. Muitas vezes passa por aí para criar ali algo mais distinto teu. A longo prazo existe um impacto emocional e visual quando não estás alinhada com a roupa que escolhes vestir, porque depois começas a sentir algumas frustrações e não sabes às vezes o porquê. Quando usas peças com significado, isso afeta a tua confiança e autoestima. Lembras-te da pílula? A minha colega era com os sapatos de salto alto. E às vezes nós não precisamos disso, mas queremos que a roupa que nós vestimos seja algo que nos reforça também esta confiança e esta essência. Então vestir é uma forma de expressão. E cada vez mais vejo mulheres, é que é engraçado, eu cada vez mais estou a ver mulheres mais velhas
com esta necessidade de quebrar, de deitar tudo para o ar e de realmente começar-se a conectar com uma imagem visual, seja através dos óculos completamente disruptivos, seja através dos acessórios, seja através de mudança completamente visual. E acho bonito ver, porque chegou um momento em que tens 2 opções: ou deixas vir ao de cima essa voz que já está aí dentro a querer saltar cá para fora, não é? Porque estás há muito tempo fechada num ciclo rotineiro e vicioso de uma imagem que já não é tua, já não te representa, já não te diz nada, não é? Traz ali uma bagagem do passado e já te cansaste e queres contra tudo e contra todos, no sentido em que, mesmo que venham críticas, tu não te importas e quebras essa barreira e vestes-te com autenticidade, ou então tens essa vontade de vir cá para fora, de começar aí a vozinha a querer sair e realmente quereres mudar, só que o que acontece muitas vezes é falta o empurrão, falta aquele impulso de querer fazer algo que quebre isso. E então, às vezes, as pessoas à nossa volta, ao nosso lado, não nos impulsionam o suficiente para isso. E, e às vezes, pelo contrário, acabam por porque é que estás com isso não faz sentido nenhum, e então acabam por quase que cortar aquelas asinhas que nós estávamos a começar a abrir, para realmente voltar ainda a afogar mais essa voz, a abafar essa voz. E então a roupa, muitas vezes, é uma forma e um veículo de expressão. E às vezes também de mais do que de expressão, é mesmo muitas vezes são símbolos, nós culturais, por exemplo, neste fim de semana penso que houve a corrida na ponte em Lisboa. Estavam todas as mulheres vestidas de cor-de-rosa, t-shirt de cor-de-rosa, isso é um símbolo, tinha a ver com a Liga do Cancro. Ou seja, é intencional, é uma mensagem. Nós, sem dizer, sem ler, se virmos aquela imagem, já sabemos do que é que se trata. E as pessoas começarem a conhecer-te como determinados símbolos, determinadas expressões, determinada identidade, é tua, começa-se a colar em ti algo que mais ninguém vai ter. Então, a roupa tem um peso bastante significativo e muito mais do que aquilo que nós pensamos. A marca pessoal como afeto. E agora caminhamos para a última parte e caminhamos para aquela parte que eu disse que tem aqui um duplo sentido e vou-te fazer aqui uma ponte. Seres tu mesma pode ser o teu maior trunfo. Então, o que é raro tem valor e o que tem história tem alma. E aqui esta imagem, e é engraçado que esta imagem sou eu com uma das t-shirts com alma vestidas, e a senhora que bordou esta t-shirt, porque foram pessoas idosas que bordaram esta coleção, disse assim, esta t-shirt diz assim: "A liberdade fica-te bem". E a senhora que bordou disse, comentou assim: "Bom, ó Sofia, eu sinto que as t-shirts calharam a cada mulher, a cada senhora que bordou, calharam com a frase que deviam calhar. Porque se o meu pai me visse", o meu pai que já não existia, não é, a senhora já tinha mais de 80 anos, "se o meu pai me visse abordar esta frase, dava-me um estalo". E foi muito impactante ver, o que várias mulheres disseram consoante as frases que cada t-shirt tinha, porque atrás de cada t-shirt existe também uma história, um simbolismo. E isto é importante, é que cada vez mais, apesar de tanta informação que nós temos, e várias mulheres já quererem quebrar isto que eu te disse, que é vestirem a sua autenticidade, que é aquilo que para mim faz sentido, e a autenticidade não tem de ser algo estapafúrdio, pode ser a coisa mais simples que tu possas ter, mas é vestir-te de ti. Hum, Parece que ai, até me assustei. Parece que quanto mais nós também temos essa posição e essa postura e essa possibilidade, por outro lado, parece que estamos com um mundo assim um bocado ensandecido de que não querem que nós vestimos, que vestamos estas coisas, ou seja, que vestamos aquilo que nos faça sentido para nós, pela crítica. Há muita facilidade em criticar hoje em dia
e em rebaixar e em pôr para baixo. Porquê? Porque hoje também, atingimos muito facilmente aqui um grande número de pessoas. Enquanto antes, se calhar, eram as pessoas mais perto só que olhavam para nós, que nos víamos, cruzávamos diariamente, hoje em dia não. Estamos a um clique de muitas pessoas verem. E, e é importante tu também saberes o que é que queres vestir e se queres vestir a tua liberdade de escolha. Então, tu tens uma bagagem rica, porquê? Porque viveste muitas histórias, superaste muitos desafios. Quando olhares para trás já vais perceber isso. Cresceste ao longo da tua jornada. Agora é o momento para que isso se veja. E é importante tu também teres essa audácia de chegar o teu momento. Ser verdadeira na tua imagem é um ato de coragem e um convite à conexão. Tu tens contigo e com aquilo que tu decides vestir, porque o teu corpo é o teu templo, tu vestes-lo todos os dias. Por isso, o profissionalismo moderno, para mim, valoriza a empatia, a história e a humanidade. Ou seja, tu tens uma mensagem também que deves transmitir. E esse cunho todo aí, esse bolo todo, eu acho que é o que faz mais sentido hoje em dia. E como as tuas roupas, gestos e escolhas visuais podem ser a tua assinatura pessoal no mundo. A tua mensagem, a tua imagem comunica muita coisa e tu, quando verbalizas aquilo que realmente queres transmitir, ele vai estar colado à tua imagem. Então, pode ser realmente a tua marca. Aqui é um pouquinho dos bastidores da sessão que fiz com a minha mãe, que a convidei, e isto, estes t-shirts com alma, e foi por causa disso que eu criei esta coleção. Não é apenas uma peça de roupa, é uma história única que traz ao de cima a nossa autenticidade. E é engraçado que foi a primeira vez que a minha mãe vestiu peças assim minhas, de coleção, porque já fiz para ela, mas estas peças são diferentes, é outra coisa, têm aqui algo muito especial. E ela sentiu-se muito especial aqui nesta sessão. A minha mãe é uma pessoa super simples, muito humilde até, e ela, sentiu uma vibração diferente quando vestiu cada uma destas t-shirts. E é engraçado ver como a roupa pode nos trazer ao de cima o melhor de nós, sentirmos-nos vivas, sentirmos bonitas, sentirmos empoderadas, sentirmos, especiais, sentirmos únicas, não é? E eu acho que faz todo o sentido. Então ser profissional e autêntica não tem de ser caminhos opostos, na verdade é quando te tornas inteira, quando tu começas a juntar tudo e começas a ser um só, não é? O interior com o exterior acaba por ser algo extraordinário, que a tua presença se torna inesquecível. Quando tu unes isto, a tua presença também fica na memória das pessoas. Às vezes até podes ser como eu, podes não te lembrar do nome, mas lembras-te da pessoa, lembras-te de qualquer coisa que ela, ou como ela vinha, ou como ela falava, ou como ela estava, ou a postura dela. Há qualquer coisa que vai ficar ali marcado. E o contrário também acontece, tu também vais ficar marcada na memória das pessoas por algo que tenhas mostrado, que tenhas impactado. E então, eu quero te convidar, e aqui quem estiver aqui a ver, ou em diferido ou aqui agora em direto, pode já queria clicar aqui, no QR code, fazer aqui, esta fotografia. Porquê? Porque quero-te convidar para o evento exclusivo de apresentação online. Esta coleção já esteve em exposição a convite, foi uma exposição muito foi mesmo ali com uma rapidez, teve de ser encaixada de forma muito rápida, porque foram elas a acabar de bordar e no dia a seguir estava a exposição a acontecer. Só que agora, com calma, com uma ação fotográfica, sem ser em exposição, foi feita e foi agora para um especial para o Dia da Mãe. E então eu quero-te fazer o convite para tu vires a esta apresentação online, quando? Esta sexta-feira, dia 11 de abril, às 21 horas. Vou fazer aqui, podes estar sentada aí no sofá da tua casa, podes estar a ver na televisão se quiseres. Também já aconteceu pessoas estarem a ver um direto meu na televisão de apresentação de coleção, e tu podes estar confortável, podes estar no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, onde tu quiseres,
mas pode estar a assistir a este evento exclusivo, gratuito, implica a tua inscrição. Por isso, faz aqui o download daqui do formulário para te inscreveres, para garantir o teu lugar. Porquê? Porque vai haver uns bónus para quem estiver online, uns miminhos extra. Então, se sentes que a tua imagem pode ser mais sentida e mais vivida e mais viva, não é? Não vais querer perder este momento comigo. Eu espero mesmo que estejas lá. Hum, a coleção, eu espero que te toque, na alma, não é? Porque é mesmo t-shirts com alma, porque é a união de gerações. Isto foi um alinhavar de histórias desde o processo da criação até agora ao final, e mais do que isso, eu vou-vos mesmo dizer que algumas mulheres, eh, são mulheres já idosas, algumas que tinham mais de 90 anos, que ainda estão connosco, não é? Mas sabemos que pela lógica da vida, não é? Já muito caminho de história tiveram, e uma das coisas que adorei elas, fazerem, ou dizerem, é que na exposição, porque elas foram todas convidadas para ir ver a exposição, as que conseguiam ir, foi bonito de ver delas a dizer assim: "Será que alguém vai vestir a t-shirt que eu bordei? Como é que será que a pessoa vai sentir, ou o que é que a pessoa vai sentir quando vestir uma t-shirt que eu bordei?" Eu não sei se tu serás uma dessas pessoas, mas se for como eu ou como a minha mãe que vestiram estas t-shirts, agora na sessão, eu acho que vais te sentir incrível, porque vais carregar muito mais do que uma peça de roupa, vais carregar uma história. E então fica aqui o convite, se estiveres aqui a ver o direto aqui ou no Facebook ou no Instagram, podes ir ao link da descrição, podes ir às descrições de texto dos posts associados aqui a este evento, e qualquer coisa, se não conseguires, envia mensagem privada. Se nos conhecermos, eu invito diretamente para o grupo, onde vai decorrer, no WhatsApp. Se não nos conhecermos, eu invito o formulário de inscrição. Se quiseres, também deixa aqui um comentário nas redes sociais, como é que foi para ti este direto e se fez sentido, porque isto não é só para trazer conteúdo aqui às segundas-feiras, é muito mais do que isso. É trazer algo que faça sentido, e já vou ver aqui os comentários agora que parei aqui a partilha, é muito mais do que isso. Olá Sandra, um beijinho enorme. Hum, eh, Lembra-te sempre que tu podes ser uma inspiração para muitas outras mulheres, para muitas outras pessoas, para as pessoas à tua volta e da tua vida. E essa inspiração também vem como exemplo e como tu transmites a tua veracidade e a tua autenticidade. E mais do que qualquer outra coisa, é é seres tu. Porque às vezes andamos aqui com tantas coisas, mas é seres tu. E isso não é fácil. Parece algo simples, mas não é fácil. E demora tempo, demora um bocadinho de tempo até tu perceberes quem realmente és. Claro que há sempre trabalho por trás e há ajuda, há orientação, não é? Aquelas bússolazinhas que muito é mais fácil direcionar-te no caminho, mas é importante que tu sintas, a conexão contigo, em que olhes ao espelho e sintas, gentileza contigo, sintas amor próprio com aquilo que tu vês. Isso é o fundamental. Se tu não estás a sentir isso, é porque algo não está bem. Algo não está bem. Mas neste momento o convite é para entrar no, no evento que vai acontecer sexta-feira. Quero muito ter-te aqui comigo, porque sem ti já sabes que não é a mesma coisa. Vamos criar ali um momento especial, único de conexão, para eu partilhar também esta apresentação contigo, porque acho que estas mulheres também merecem que sejam vistas e se perpetuem na história aquilo que elas fizeram e sentiram-se vivas. E houve mulheres que decidiram até bordar e nunca tinham bordado, para vocês verem qual foi a energia que se criou ali naquele ambiente. Sentiram-se ativas, úteis, sentiram que tinham um propósito,
que ainda tinham de fazer aquelas t-shirts, demorasse o tempo que demorasse. E fizeram-nas, mesmo com mãos a tremer, com as suas imperfeições, e eu disse-lhes que as histórias destas t-shirts não eram sobre serem perfeitas, eram sobre autenticidade. É isso que eu quero que tu sintas. É sobre as nossas histórias, que podem não ser perfeitas, porque nunca são, mas têm a tua autenticidade. Então, ficamos por aqui. Qualquer coisa, manda mensagem se tiver dúvidas para entrares no evento. Manda mensagem que eu envio-te o link com todo o gosto. E já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa, já sabes que não tem nada a ver com a forma como ela acaba. Está sempre nas nossas mãos mudar o rumo daqui, com pequenas decisões. E esta eu sei como é que ela pode acabar. Sexta-feira pode acabar comigo às 9 horas, aqui em direto, online, num Zoom fechado, para mostrar a coleção das t-shirts com alma. Beijinhos, fica bem? E eu quero reservar o teu lugar. Espero-te aqui desse lado. Beijinhos.